Som aí fora, tá beleza? Tá, né? Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Antônio aqui da Tapera. É um prazer receber vocês aqui essa noite. Mais uma discussão importante, interessante. Estamos aqui na presença de dois amigos aqui, o Marcos e a Laura. Três amigos, o Flávio também. Agradeço aí a editora Todavia também, por ajudar a concretizar aqui o evento. E vou passar a palavra para o Flávio aqui, que vai fazer a introdução e mediação do debate. Obrigado aí, Laura, Marcos, todo mundo aí. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Sou Flávio Moura, sou editor na editora Todavia. Tenho o prazer de ser o editor na Todavia dos dois autores que estão aqui, do Marcos Nobre e da Laura Carvalho. O Marcos Nobre, que é autor de diversos livros, mas o mais recente, Como Nasce o Novo, publicado pela Todavia recentemente, que é uma análise bastante profunda da fenomenologia do espírito do Hegel, na realidade, da introdução à fenomenologia do espírito do Hegel. Mas professor na Unicamp, um comentarista do Brasil contemporâneo que vocês certamente já viram por aí, bastante agudo e dos mais interessantes que a gente tem o prazer de conversar. A Laura, aqui do meu lado, também, pela Todavia, publicou Valsa Brasileira, um livro que faz uma análise um pouco da economia brasileira nos anos Lula e Dilma, um livro que vem tendo um desempenho de crítica e de público exemplar, e é sempre um prazer também poder conversar com a Laura aqui. Os dois hoje estão aqui para falar sobre um terceiro livro da mesma editora, que é este aqui, Como a Democracia Chega ao Fim, do David Runciman, que é um cientista político inglês, chefe do Departamento de Ciência Política em Cambridge, atualmente, e que faz discute um assunto que dificilmente poderia ser mais atual, infelizmente, no nosso caso, né? E aí eu acho importante que a gente possa falar um pouquinho do livro, antes de... Depois, é claro que vai ser inevitável a gente falar do que está acontecendo no Brasil agora, mas é legal se a gente conseguir antes poder, tentar recuperar um pouquinho os passos do argumento, que é um argumento interessante. É um livro que foi publicado há um mês, mais ou menos, um mês e meio, e as pessoas confundem bastante porque ele tem um livro irmão que saiu pela editora Zahar no mesmo mês que ele, que é o Como as Democracias Morrem, né? E é engraçado que quando a gente comprou esse livro, a gente não sabia disso, e o título dele em inglês é How Democracy Ends. Aí a gente estava na editora conversando, a gente devia talvez traduzir por Como a Democracia Morre, é mais forte, né? E tal. A gente chegou até a consultar o autor, falou, olha, cuidado, porque tem um outro livro que já tem esse título. Já, tá bom. Mas, de fato, são livros complementares, mas bastante diferentes. Então, sem mais delongas, eu queria então já passar a palavra para o Marcos, agradecendo de novo os dois pela presença aqui. E eu sugeri aos dois que eles começassem a falar, o nosso bate-papo aqui fazendo mostrando a leitura que eles fizeram do livro, o que eles veem de relevante no argumento do Runciman, por onde que esse livro pode ajudar a gente a entender os nossos tempos. Aí, depois dessa fala inicial, a gente aprofunda um pouquinho algumas questões e abre para a plateia. Acho bem importante que vocês também possam ficar à vontade para participar e para perguntar aqui. Tá bom? Então, obrigado. Passo, então, aqui já para o Marcos. Boa noite. É um prazer muito grande sempre estar aqui na Tapera, não só por encontrar o Antônio, agora encontrar a Laura, o Flávio, e poder falar de política e poder falar de democracia em especial. Quer dizer, esse título, A Democracia Chega ao Fim, não é alguma coisa como a gente veio aqui para dizer para vocês que a democracia chegou ao fim, né? Não tem nada a ver com isso. Eu vou começar tentando reconstruir o livro, lendo uma passagem para vocês desse livro, que está na página 80, em que o Runciman diz o seguinte:
a democracia não está funcionando bem. Se estivesse, não veríamos esse retrocesso populista. Mas as tentativas de fazê-la funcionar melhor se concentram no que julgamos ter perdido, e não no que nunca chegamos a tentar. As discussões políticas giram em torno das ideias de recuperação e resgate, do estado de bem-estar social, da Constituição, da economia, da nossa segurança, da nossa liberdade. Cada lado aspira a recuperar algo que lhe foi tirado. E isso ajuda a alimentar a disposição conspiratória. A tentação é sempre pôr no outro lado a culpa pelo que se perdeu. Foram eles que roubaram. Isso ressoa para vocês? Alguma coisa do que nós vivemos? Não. E é interessante, eu acho, nessa tentativa de reconstrução que o Runciman faz, de como chegamos aqui. Por que a democracia não está funcionando bem? Uma coisa é você dizer a democracia não está funcionando bem, a outra coisa é você dizer a democracia chega ao fim. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Tanto o outro livro, o livro de Levitsky e Ziblatt, quanto este livro aqui do Runciman, eles têm uma coisa em comum, que é um verso do T.S. Eliot, de um poema chamado Os Homens Ocos, ou Os Homens Vazios, que termina assim: o mundo não acaba numa explosão, mas num sussurro. Então é isso, a democracia não vai acabar numa explosão. Não vai acontecer um golpe, não vai aparecer o Hitler de novo, é só as coisas vão diminuindo. Tanto que o Runciman tem uma metáfora, que é uma metáfora irritante, que é a ideia de que a democracia chegou à sua meia-idade. Bom, você fala, se a democracia chegou à meia-idade é porque ela vai morrer logo, né? Já passou. Mas não, ele fala, não, ela vai ficar bem velhinha e bem caquética. É mais ou menos isso que está no horizonte dele. Agora, o que significa para ele dizer não tem jeito, ela vai ficar bem velhinha e bem caquética? Aí entra um argumento que eu acho que de mestre. Eu não sei se vocês já leram uma literatura que é essa literatura do apocalipse global. Ela tem uma história muito longa, né? Mas tem alguns livros que foram marcantes, né? Uma série de artigos como Primavera Silenciosa, teve também em 1972 o relatório do Clube de Roma, dizendo que o mundo ia explodir. Em todas essas coisas, olha, nós estamos caminhando para a catástrofe, seja catástrofe populacional, ambiental, etc. E tal. E o Runciman, ele diz assim, no caso da democracia, você dizer que está caminhando para a catástrofe não vai mobilizar ninguém. Já não emociona mais ninguém. Porque as pessoas já estão acostumadas com distopia. A distopia virou tão comum que ela já não choca mais ninguém. E, com isso, você não consegue mobilizar as pessoas. E ele está dizendo, olha, o argumento, a malandragem do livro, como ele é bem construído, é dizer assim, olha, a catástrofe já aconteceu. É como se ele estivesse dizendo isso, a catástrofe já aconteceu, então agora como é que nós vamos lidar com essa catástrofe que já aconteceu? Esse argumento dele é muito interessante, porque ele diz, olha, a literatura distópica não vai funcionar, mas ele faz uma espécie de distopia. E isso é interessante porque coloca um problema que é o seguinte: quando a catástrofe já aconteceu, ela está em curso, é aí que a democracia fica irrelevante. Porque ela não é capaz de dar conta da catástrofe. Esse é um argumento muito importante dele. Enfim, ele fala muito pouco de economia e isso é sintomático. Ainda bem que a Laura está aqui, né? Então, a catástrofe não é algo que vai nos acontecer, é algo que já aconteceu. E, paradoxalmente, isso é uma defesa da democracia. Porque é um jeito de você, indiretamente, tentar dizer, olha, nós precisamos tentar resistir ao autoritarismo, nós precisamos tentar resistir a essas soluções. Mas ele mesmo, Runciman, diz,
a dificuldade que é você lidar com a catástrofe com elementos democráticos. Então, é como se você tivesse um jeito de organizar a sociedade que não dá conta do que está acontecendo mais com essa sociedade. Isso é um lado da história que é importante. E aí a catástrofe ambiental é muito central. Porque daí a ideia é um pouco o seguinte, olha, só quem pode fazer frente à catástrofe é a tecnocracia. É a tecnologia e a gente que entende. É o máximo. E a tecnocracia é inimiga da democracia. Né? Então, esse tipo de tensão está o tempo inteiro no livro. Então, de um lado, tem um fatalismo, que você fala, pô, mas não é possível, a democracia vai acabar, mas de outro, ele dizendo, se tiver alguma chance, está em a gente entender o que é a catástrofe, o que é a democracia e como enfrentar essa situação que nós estamos. Não é colocando a cabeça embaixo da terra. Não é dizendo, não, esse é um problema de instituições, as instituições é que estão mal desenhadas, vamos desenhar de novo. Não é esse o problema, é um problema muito mais grave o que ele está apontando. Então, esse diagnóstico, vamos dizer, a maneira pela qual eu leio essa maneira com que ele reconstrói o livro, tem muitos méritos, eu acho, em algumas análises precisas, análise de detalhe que ele faz, que são muito mais interessantes, às vezes, do que esse argumento geral. Por exemplo, quando ele diz, isso eu acho que ele acertou muito, a internet transformou a percepção da gente de uma tal maneira que a democracia, tal como ela existe, já não corresponde mais a essa nova percepção. E esse choque entre uma percepção, uma forma de percepção, um jeito como a gente lida com o mundo, que já se estabeleceu entre a gente, ele é incompatível com a forma que a democracia está. Então, ou a gente encontra um jeito dessa percepção encontrar uma nova forma democrática, ou então as duas coisas vão andar paralelas e vão se perder porque a catástrofe está à porta. Então, o livro parece que não dá alternativa, mas se você olhar bem, ele é uma defesa também da democracia e dizer, e tem algumas brechas que a gente tem que usar. A gente tem que olhar por alguns lugares. Tem muitos aspectos, eu não vou... podia falar horas sobre esse livro e não vou fazer isso. Uma das grandes vantagens do Runciman é um momento em que você, como especialista, alguém que é da ciência política e dedicou sua vida a entender a política a partir da ciência política, dizer, a minha disciplina não tem mais nada a dizer sobre o que está acontecendo. Esse momento em que você se despoja do seu lugar para dizer, olha, gente, zera tudo, vamos começar de novo, é alguma coisa que eu acho primorosa. Sim, você precisa fazer realmente um enorme esforço para você abrir mão de tudo que você acreditou na vida, porque o mundo mudou e você tem que mudar. E eu acho que ele tem toda a razão, porque a ciência política, tal como a gente conhece, ela foi criada no pós-guerra, no pós-45, e foi criada para esse sistema partidário aí que a gente tem, para esse cenário institucional que a gente tem. E esse cenário acabou. Né? Na discussão a gente pode discutir, talvez, por que aconteceu isso, mas eu queria só, para encerrar, ler uma outra passagem aqui para vocês. Vamos ver aqui onde está o meu número 2. Que eu acho que pode explicar. Vamos ver aqui. Está na página 94. Então, vou ler duas passagens curtas para vocês para tentar resumir o que eu estava querendo dizer. Então, na página 94, ele diz assim: conjecturar sobre catástrofes não irá funcionar como exercício para despertar a consciência se elas tornarem a democracia irrelevante. Então, esse é o primeiro alerta. Se você quiser pensar a democracia, você tem que pensar a democracia junto com a catástrofe. O segundo alerta, se você quiser pensar a democracia, você tem que pensar com a nova forma de percepção produzida pela internet. Então, ter essas duas coisas em mente, eu acho que é essencial e acho que ele acertou muito nisso. A outra coisa importante diante de um risco para a existência, a democracia se torna, em última análise, descartável. Então, se
a nossa existência está ameaçada, a última coisa que a gente vai defender é a democracia, que nós vamos defender a nossa existência primeiro. A coisa que eu acho que o Runciman não pensou, e que é importante para nós aqui, e que apareceu para a gente nessa campanha eleitoral de uma maneira forte, é que o nosso risco, a nossa sobrevivência depende de defender a democracia. Então, isso é uma coisa que está, de uma certa maneira, nesse livro, porque ele diz que as democracias jovens ainda têm que experimentar coisas que as outras não experimentaram, né? Mas não está aqui para as democracias centrais. E é uma coisa muito importante. Então, essa seria a minha abertura aí para a nossa conversa. Boa noite a todos. Também agradecendo muito a oportunidade de estar aqui nesse momento discutindo esse tema tão animador para o nosso final de semana que se aproxima. É um prazer estar aqui, mas também acho que é um pouco de covardia me colocar para discutir esse tema e esse livro com o Marcos. Obviamente, esse é o tema de pesquisa e trabalho e conhecimento do Marcos Nobre, não é o meu. Eu achei que fosse uma covardia menor antes de ler o livro. Quando eu li, eu percebi que o buraco é ainda mais embaixo, porque, como o Marcos falou, o livro não fala de economia. O livro trata da crise democrática sem tratar da economia. O que, pelo menos, fui um pouco ajudada pelo trecho que o Marcos leu, que eu tinha selecionado também, e por esse comentário que ele fez, na medida em que eu acho que isso abre uma avenida para a gente tentar trazer algumas discussões que já existem sobre a relação entre crises econômicas e mesmo a captura do sistema político e democrático para interesses de alguns em detrimento da maioria, que eu acho que, enfim, são temas muito relevantes para a gente entender e compreender essa crise democrática global e também a brasileira, para essa conversa. Acho que tem... E aí eu queria... Enfim, a gente falou que o livro não fala de economia. Em alguns momentos, o livro fala um pouquinho, mas eu vou ler alguns deles para a gente tentar abrir uma discussão aqui, mas antes eu queria, enfim, ainda que com essa ressalva inicial, é evidente que eu fico um pouco decepcionada de não ter na economia o tema central do livro. Queria dizer que o livro é ótimo, apesar disso. E ele faz uma coisa muito bem, que eu acho que é muito relevante para esse momento atual. Eu acho que o que ele faz muito bem mesmo, para mim, enquanto leitora e não conhecedora do tema, é discutir a relação entre democracia e tecnologia, democracia e internet. Acho que o livro enfim, fantástico. Pelo menos não tinha visto uma abordagem tão profunda e interessante desse aspecto em particular, que vai muito além da questão das notícias falsas e das teorias conspiratórias, enfim, coisas que a gente já discute bastante, né, nessa conjuntura, mas é uma relação que ele estabelece entre a sensação de participação dos indivíduos e de reconhecimento dos indivíduos que a internet proporciona, e que o sistema democrático, tal qual constituído, não tem conseguido proporcionar. Então, em alguma medida, o Facebook e as redes sociais dão, e aí acho que ele é um crítico bastante contundente, inclusive dessas redes sociais, enquanto corporações que, na verdade, dão a ilusão para os cidadãos de um espaço plenamente democrático, em que há participação, em que há voz de todos, em que todos conseguem interferir e formar esse conjunto, que, na verdade, é algo que o Estado, na sua Constituição, que deveria formar, né, deveria ser a voz de todos e deveria estar dando esse espaço de participação, mas acaba não dando, e o surgimento das redes sociais e da internet acaba desnudando, vamos dizer, o caráter
opaco e refratário do sistema democrático atual, para os indivíduos que se sentem muito mais poderosos e muito mais participativos e com muito mais influência dentro dessas redes sociais. Mas, por outro lado, ele coloca que a rede social, e o Facebook especificamente, não é esse espaço. Por que não é esse espaço? Porque é controlado por um indivíduo, né, que, na prática, detém de forma não democrática, no sentido em que não foi nem sequer escolhido pelos que ali atuam, né, para, enfim, determinar as regras do jogo dentro dessa rede social. Né? Então, é curioso que, ao mesmo tempo em que o cidadão enxerga que a democracia e o sistema político partidário foi capturada por um interesse que não é o da maioria, não enxerga, ou pelo menos não parece enxergar, que a internet é o interesse de um indivíduo, né, ou dois ou três, que controlam essas grandes corporações de tecnologia e acabam se sobrepondo ao próprio interesse dos Estados nacionais e dos sistemas democráticos. Acho esse o ponto, vamos dizer, que eu achei mais interessante no livro e queria pegar ele para a gente, então, entrar um pouquinho no tema da economia. No fundo, quando ele diz isso, né, está implícito que, de alguma maneira, essa sensação de reconhecimento individual e de participação está ausente da maneira como os Estados estão realizando, vamos dizer, ou não, as demandas democráticas da sociedade. E, nesse trecho que o Marcos leu, eu acho que é o trecho, ele vem logo depois de um trecho que eu vou ler agora, que é onde fica claro enfim, o que ele pensa sobre isso. Porque, ao mesmo tempo em que ele dá nome ao livro de Como a Democracia Chega ao Fim, ele está todo o tempo tratando da democracia em sua meia-idade. Então, ele utiliza a metáfora né, desde o início do livro até o final do livro, sobre, enfim, o que, no fundo, seria uma crise de meia-idade. Inclusive, compara, né, como se a democracia estivesse ali nos seus 50 anos. Nada contra os que estão nos seus 50 anos, Marcos, não tem... Mas, enfim, talvez por isso o Marcos não tenha tratado dessa metáfora, mas o fato é que a crise da meia-idade da democracia, inclusive, ela é uma crise da meia-idade de um homem mesmo, né? Ele compara, apesar da democracia... enfim, ele dá quase que um gênero para a democracia. Ele é um homem, nos seus 50 anos, a democracia está, de alguma maneira, olhando para o passado e tentando voltar àquela juventude. E aquela juventude é a juventude em que ela conseguia, de alguma maneira, receber um reconhecimento dos cidadãos, porque conseguia entregar para esses cidadãos, enfim, serviços públicos, um estado de bem-estar social, coisas que surgiram, de alguma maneira, na social-democracia, que tinham e davam à democracia o seu devido valor, né? Faziam com que os cidadãos acreditassem que aquele era o melhor sistema. De alguma maneira, ao deixar de entregar isso, ao deixar de ser, pelo menos, reconhecida pelos cidadãos como algo capaz de melhorar suas vidas, a democracia fica o tempo todo nessa crise em que, ao mesmo tempo, né, existe a morte. E ele não fala o que substituiria a democracia no caso dessa morte, então ele não arrisca previsões, ao mesmo tempo que ele discute outros sistemas que já existem em outros países do mundo. Então, ele fala do autoritarismo pragmático, é como ele chama o caso chinês, né? Como ele classifica o caso chinês. Ele trata da epistocracia, da tecnocracia, enfim, de outros modelos. Ele, ao mesmo tempo, critica esses outros modelos, então não acha que nenhum desses será mais capaz do que a democracia de entregar esses resultados. E talvez por isso ele fala, bom, aí a democracia ela fica o tempo todo tentando se reinventar com essas memórias da juventude, de quando conseguir entregar, mas não consegue mais. E o trecho que o Marcos leu é onde ele diz isso. Ele diz, olha, não é possível tentar resgatar a democracia a partir de uma memória da juventude em que o estado de bem-estar social,
que entrega resultados era possível. É preciso pensar em outra coisa, porque aquilo já não é mais essa memória boa de uma democracia que, vamos dizer, protege os cidadãos, entrega melhora de qualidade de vida para os cidadãos. Essa não é mais possível, a gente tem que olhar para outras possibilidades, das quais eu, pelo menos, não vi onde ele discute, né? Apesar dele dizer que vai discutir, eu não entendi exatamente o que é que ele acha que seria a novidade que, numa democracia pós 50 anos, ela poderia ser boa sem entregar aquilo que ela entregava antes, né? Essa parte, para mim, é um pouco difícil ou estranha, talvez por ser alguém que acredita num Estado social-democrata de bem-estar social, para chamar como ele chama, né, em que serviços públicos são oferecidos para todos os cidadãos, que tem um sistema de tributação que, de alguma maneira, redistribui a renda entre os cidadãos para que todos se beneficiem do sistema democrático de fato, né? Ao contrário do que, vamos dizer, estados, para onde estados, inclusive de democracias maduras, têm caminhado, né? Tem caminhado, na verdade, para o desmonte, não é só no Brasil, isso está acontecendo mundialmente. Ele não enxerga isso como um problema, na verdade, ele acha até que é algo inexorável, em alguma medida. Ele tem uma visão um pouco fatalista desse processo e que todo esse surgimento de lideranças, por exemplo, Jeremy Corbyn no Reino Unido, Bernie Sanders nos Estados Unidos, que fazem frente a justamente a essa tendência dos estados de não entregar mais resultados, né, sendo políticos anti-austeridade e tal, isso seria um erro. Eu, pelo menos, li assim, ele acha que isso não é o caminho, porque isso estaria ligado a essa crise da meia-idade, de olhar para o passado e não de olhar para o futuro. Escolhendo esse trecho aqui para vocês verem como ele fala disso, né? Os reformadores democráticos do início do século XX puderam se aproveitar das enormes folgas que havia no sistema. Hoje, o sistema não tem mais folgas equivalentes. A democracia não é mais jovem. Não há mais a sensação inebriante que predominava um século atrás, de um potencial vasto e ainda por realizar. As batalhas para aumentar os direitos dos cidadãos já foram travadas e, em grande parte, vencidas. O Estado arca com os custos da vasta gama de serviços públicos que se espera que forneça. Os níveis da dívida, tanto pública quanto privada, estão altos. Os impostos talvez pudessem subir, já foram mais altos em alguns períodos ao longo dos 100 últimos anos, mas o apetite popular por pagar um valor maior é extremamente limitado. A reação populista que vem acontecendo nas democracias estabelecidas ocorre em lugares que, já faz um bom tempo, fizeram o melhor que podiam com a democracia. As pessoas estão enfurecidas com as instituições que se mostram incapazes de dar respostas melhores, não porque sejam subdesenvolvidas, mas porque estão cansadas. Veja, aqui me parece que ele quer dizer que a dívida pública e os impostos e a resistência ao aumento de impostos tornaram ou criaram um limite intransponível para a capacidade do sistema democrático entregar melhores. É como se não houvesse forma de ultrapassar esse limite, que então a austeridade também, de alguma maneira, é a única solução possível. É como se a austeridade e o desmonte do estado de bem-estar social fossem a consequência direta e imediata de um processo econômico que levou a um nível de dívida pública, privada, a também um impacto ambiental, mas aí isso não está exatamente aqui, mas em outros momentos ele trata disso, que tornam impossível para o sistema democrático retomar sua capacidade de melhorar a vida dos cidadãos por essa via, pela via do Estado que provê, né? É evidente que isso me incomoda profundamente. Por quê?
Primeiro, quem é que resiste a pagar mais impostos para permitir que esse Estado consiga compatibilizar redução de dívida pública com oferecimento de serviços públicos universais gratuitos para aqueles cidadãos mais vulneráveis? Será que é o conjunto da sociedade democrática? Essa, na realidade, de fato, paga impostos em demasiado. Não só, claro que aqui é uma situação dramática, mas mesmo se você olha para países ricos, essas democracias das quais ele trata, não é exatamente daí que vem o problema, não é da maioria. E ele não trata no livro e quase que nega o fato de que interesses muito fortes de grupos econômicos muito concentrados, interesses esses que ele identifica muito bem quando ele fala da tecnologia e dos grupos de tecnologia, podem esses interesses estarem, vamos dizer, travando e limitando as demandas democráticas dos cidadãos e tornando esse Estado incapaz de entregar. Então, veja, para mim são coisas diferentes. Não é a democracia que acabou, ou a sua juventude não pode ser resgatada. Há, de alguma forma, inclusive no sistema político, enquanto tal como desenvolvido, via financiadores de campanha, via doações empresariais e influência empresarial e corporativa na maneira como a política se dá, que, na verdade, para mim, eu leio como uma corrupção da democracia. Né? Aliás, essa é a pior das corrupções. É a democracia se voltar para os interesses de poucos ao invés do interesse comum. Isso, para mim, é um defeito na democracia atual, que talvez tenha muito a ver com essa onda populista, e não um sinal do seu, vamos dizer, do seu esgotamento inexorável. Então, acho que é aí que eu queria abrir um pouco, porque depois, quando a gente for discutir Brasil e abrirmos para as perguntas, eu acho que a gente consegue fazer um paralelo, traçar um paralelo importante entre o que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui, por esse âmbito, com suas diferenças também. Mas o fato é que, de qualquer maneira, o Marcos tem razão, ele não está dizendo que esse é o nosso caso. Porque todo o tempo ele está dizendo que não há folga e que não há possibilidade de voltar para a juventude para as democracias maduras, que não é o caso da nossa. Então, ele até fala isso, né, Marcos? Tem um momento que ele fala que, veja, o que eu estou falando aqui é para as democracias consolidadas, maduras, antigas, não é para as jovens. As jovens ainda têm muito o que entregar, em termos de serviços públicos melhores, etc., não chegaram nesse ponto. Então, só queria fazer essa ressalva de que é algo que teria acontecido lá, não aqui. Ainda que ele também acabe na última página ou nas últimas páginas, usando o exemplo do Brasil, né, de uma pesquisa sobre apoio à intervenção militar, como um dos últimos desdobramentos dessa tendência antidemocrática global. Obrigado, Laura. Então, eu queria retomar exatamente do ponto onde você deixou, Laura. O livro ele abre com o argumento de que não adianta a gente procurar ameaças para a democracia nos argumentos de sempre, olhando para os anos 30, olhando para o fascismo, olhando para o nazismo. Ele começa assim, né? Fala, a ameaça, mas a gente precisa olhar para os lugares onde a gente menos imagina. Aí vem a coisa da tecnologia, a coisa da catástrofe e tal. Vocês concordam com essa leitura? Quer dizer, isso eu acho que é importante também estar aqui. Quer dizer, não faz sentido a gente olhar, por exemplo, tendo visto o que está acontecendo agora no país, não ver repiques aí de momentos autoritários dos anos 30, enfim, para poder chegar na pergunta que também eu acho que é um desdobramento natural dessa democracia. Vocês acham que a democracia no Brasil está ameaçada ou não? Eu acho que esse que é o ponto importante também da gente entrar. Com certeza. A primeira coisa,
para poder chegar na pergunta, acho que o argumento é muito convincente em dizer, olha, o Hitler era um tipo tosco, perto do tipo de fim de democracia que nós teremos. Né? O que ele está querendo dizer é isso. Coisa de um movimento como o nazismo ou tanque na rua, etc. e tal, é muito difícil que aconteça de novo, dessa mesma maneira. O que acontece é uma erosão progressiva, né, das instituições democráticas, da cultura democrática, e uma incompatibilidade entre a maneira pela qual a gente se acostumou a ver o mundo a partir dessa armadura tecnológica nova e o jeito que a democracia opera. E, do outro lado, a incapacidade da democracia de dar conta da catástrofe. E, como disse a Laura, a incapacidade da democracia de entregar mais, no fundo, felicidade para as pessoas, né? Maior capacidade de entregar serviços públicos e instituições de maneira universal. É isso que ele está querendo dizer. E ele tem razão em várias coisas, e eu acho que está muito errado em outras. Então, a Laura já apontou várias, não preciso voltar nisso. Ele tem razão que essa crise da democracia não é parecida com a crise da década de 20. Isso daí eu acho que é bastante claro. Mas nem por isso a democracia está menos ameaçada. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu acho que existe é uma confusão entre a democracia que chegou ao fim, e eu acho que ela chegou mesmo, que é essa democracia que veio depois da Segunda Guerra Mundial nos países desenvolvidos, com esse sistema partidário, com essa maneira de realizar eleições, com esse sistema de instituições democráticas, esse eu acho que chegou ao fim mesmo. Agora, o estranho, não é estranho, porque ele é um cientista político que trabalhou nesse sistema a vida dele inteira. Mas ele chegar e confundir isso com o próprio fim da democracia. Dizer, olha, democracia significava, e significa até hoje, isso que foi de 45 até, vamos falar 2013 no nosso caso, né? Que no Brasil a gente não veio inteiro, desde 45 para cá, porque teve a ditadura militar no meio. Vamos dizer, nos países centrais e tal, que conseguiram manter a democracia. Então, eu acho que ele identifica as duas coisas. E isso é uma armadilha. A gente precisa ter muita clareza, é uma armadilha para o Brasil, e daí eu chego no Brasil. E a armadilha é a seguinte: se a gente ficar no vocabulário da morte da democracia, do fim da democracia, nós vamos nós vamos amarrar nossa fantasia, nossa imaginação, para pensar uma democracia diferente. Porque é como se dissesse, não, democracia ou é aquilo que aconteceu entre 45 e 2013 ou algum momento, ou é outra coisa, que a gente também vai chamar de democracia, mas não é mais aquilo, mas num sentido ruim, como algo que é menos. Então, quando a gente diz, por exemplo, nós estamos aqui para resistir a todas as investidas que virão e que já estão vindo contra a democracia no Brasil, nós não podemos só resistir. Isso é muito importante, porque se você só resistir, você não vai imaginar a democracia nova que nós temos que fazer. E isso daí, gente, é uma armadilha de verdade. Quando a gente fica preso no pânico, no susto, no pavor, que são reais, não estou negando isso, tá certo? Mas também a gente está assustado, a gente está com medo, porque a gente não tem referências políticas, institucionais, que a gente possa olhar para formar nossa própria opinião e para a gente poder agir. Né? Para dar um exemplo de um passado distante. Tinha um passado distante, num país tropical, em que se formou um sistema político que tinha, num polo, um partido chamado PSDB, e no outro polo, um partido chamado PT. E no meio tinha um mar de PMDBs, qualquer que fosse o nome desses partidos que estavam no meio. E daí um desses polos ganhava a eleição e levava o mar inteiro para ele. Tá certo? E o outro ficava esperando até poder ganhar a eleição e levar os PMDBs para ele. A gente funcionou assim. Agora, é um esquema que nos trouxe a essa crise. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar, toda vez que tinha um evento político
maior, um evento político importante, uma eleição, um escândalo, uma crise e tal, o que a gente fazia? A gente ficava olhando para os polos, falava assim, o que os polos vão falar? Não porque a gente vai concordar com um polo ou com o outro, até pode acontecer, mas porque eles eram referências para a nossa ação e para o nosso pensamento. Para onde nós estamos olhando agora? Nós estamos sem referência. E isso nos deixa com medo, isso nos deixa angustiados e com razão, porque está tudo desorganizado. Tá certo? Agora, para que a gente consiga superar o medo, a primeira coisa, eu acho, é a gente saber por que a gente está com medo. Nós estamos com medo, primeiro, porque a ameaça é real. Segundo, porque nós estamos desorganizados. E que nós precisamos nos organizar. Então, é muito importante considerar esses elementos todos que o Runciman colocou para a gente. Nós não podemos ignorar a possibilidade da catástrofe, para mim, a catástrofe ambiental. Não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar que a nossa maneira de perceber o mundo mudou estruturalmente. Né? O grande filósofo Walter Benjamin que dizia, né, a mudança nas formas de percepção que determinam a nossa maneira de ver o mundo. Né? Mudou, nós temos que levar isso em consideração. Agora, nós não podemos nos deixar levar pelo vocabulário único da morte da democracia, do fim da democracia, da ameaça da democracia. Nós temos também que libertar a imaginação para reconstruir isso. E nós vamos ter que fazer a partir da base da sociedade, porque o sistema partidário está inteiramente perdido. Nós vamos ter que nos organizar e nós vamos ter que dizer, sistema político brasileiro, por favor, se refaça em termos melhores desses que foram uns 20 anos para trás. E nós, sociedade, nós vamos resistir, junto com esse sistema, que vai ter uma nova proposta de um novo pacto democrático por esse país, a todas as investidas autoritárias. Então, eu acho que são as duas coisas. A gente tem que ter o Runciman numa mão, sabendo que ele está falando coisas que são reais, e no outro, não nos deixarmos cair na armadilha de que morreu e de que acabou. Porque ela ata a nossa imaginação, e a gente precisa da imaginação nesse momento para pensar uma outra democracia que é melhor, não é pior, não é menos, não é caquética. É isso, né? Tem um... Voltando à pergunta do Flávio, né? Antes de... Eu tendo a concordar com acho que tudo que o Marcos falou nessa última intervenção, mas voltando à pergunta do Flávio, que é... Será que ele está certo em tratar de forma totalmente distinta e partir de uma... Enfim, sem encontrar muitos traços comuns entre essa crise e essa recessão democrática e aquilo que aconteceu nos anos 30? E aí vou, de novo, puxar um pouco da sardinha para a relação entre crise econômica e crise democrática. Veja, ele mesmo, aqui já na página 205, ele fala: o crescimento econômico, por exemplo, existem fortes indícios históricos de toda vez que a economia encalha, a democracia se fratura. Entre a década de 1890 e a década de 2010, a ausência de crescimento econômico estimulou regularmente o florescimento da fúria populista. Os eleitores precisam crer que o futuro será materialmente melhor que o passado. Só assim podem resistir ao apelo dos políticos que culpam outros pelos problemas do presente. O economista Benjamin Friedman repisa enfaticamente o argumento: o crescimento econômico não é importante por si mesmo, mas porque dele depende o funcionamento saudável da democracia. Ainda assim, aí diz o Runciman, essa argumentação lembra uma esteira rolante. Precisamos do crescimento para manter a democracia em movimento, por isso orientamos a democracia em torno da política do crescimento. Temos como romper esse ciclo, se quisermos? Ele pergunta. É evidente que e eu acho que o debate sobre a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, sobre o Brexit, né, e sobre essa que ele chama de fúria populista, que tenta culpar os outros
o imigrante, as minorias, né, no caso deles, né, aqui, os corruptos do PT, enfim, pela deterioração da sua situação material na crise econômica, né? Então, aqui, a identificação completa entre a corrupção como ideia e a própria crise, o desemprego, a falta de renda, né? Foi uma das ideias, foi um dos discursos que, de alguma maneira, capturou boa parte de uma base da sociedade para o voto, né, em Jair Bolsonaro nessas eleições. Assim como os trabalhadores mais pobres nos Estados Unidos, em regiões de alta perda de empregos industriais, também migraram de Barack Obama para Donald Trump, ou mesmo do voto nulo e da abstenção para Donald Trump. Então, me parece que há evidência suficiente de que há fatores econômicos relevantes do ponto de vista da deterioração do poder de compra da população, né, na explicação, pelo menos de parte. Eu não quero dizer que isso é a única, ou nem que seja a explicação principal, mas pelo menos de parte do que é esse fenômeno. E eu também acho que há, no crescimento, enfim, no surgimento do fascismo e do nazismo na década de 20 e 30, né, um elemento que, claro, que também não exaure. Outro dia estava circulando um meme sobre isso, né, que era, bom, agora, assim como no nazismo, ninguém depois se importou sobre o que eram, ninguém se importou em explicar o que motivou aquela eleição. Então, não adianta ficar tentando justificação. Todos nazistas, quem votou no Hitler e deixou que aquilo acontecesse, hoje, pela história, é encarado como nazista e pouco importa o que fez, né? Surgiu alguma coisa, acho que era uma citação de alguém que ficou circulando essa semana. Fiquei pensando um pouco sobre isso. É claro que a gente não está aqui querendo justificar o injustificável, mas ainda é possível um estudo histórico que entenda as razões econômicas, materiais, políticas, de contexto histórico por trás desses fenômenos. E me parece que esse fenômeno de crise democrática global vir logo após uma grande crise, uma grande depressão, que desnudou uma série de contradições do próprio sistema capitalista, em que, nos Estados Unidos, é muito simbolizado pelo resgate dos bancos após a crise de 2008, enquanto famílias continuavam desempregadas durante muitos anos, né, que deu, inclusive, abriu espaço para o surgimento do movimento Occupy Wall Street, né? Aqui, enfim, no Brexit, o voto anti-imigração, num momento em que também há uma estagnação e um desemprego elevados, com políticas de austeridade. Então, você também busca onde está o culpado por isso. E, às vezes, é mais fácil você achar que é o sujeito que está roubando o seu emprego do que entender, vamos dizer, toda uma complexidade de política econômica, até porque o debate é travado, e o debate econômico é um pouco limitado e não é tão democrático. Nesse sentido, eu acho que pode, sim, haver paralelos. E ele mesmo diz, no livro, em certo momento, quando ele fala do surgimento da democracia, da social-democracia europeia, que... Enfim, ele cita, né, Roosevelt e vários outros líderes que foram fundamentais no momento de crise democrática global e de crise econômica profunda para evitar o caminho do fascismo e do nazismo a partir de uma entrega, a partir de um fortalecimento da democracia, da social-democracia, né, com um estado de bem-estar social capaz de entregar. Eu não consigo me desfazer da ideia, e ele não me convenceu, porque ele não me deu razões suficientes para isso, me parece, da ideia de que existe uma ruptura e uma fratura democrática que pode ter a ver com muitos elementos ao mesmo tempo, mas que um deles, talvez um dos fundamentais, que conectam outros momentos históricos de crise democrática com esse, é a crise econômica e a situação econômica de deterioração. Agora,
Claro, a internet, como eu falei, torna, talvez traga consequências diferentes, de natureza diferente para o sistema. E tendo também a concordar que o sistema partidário, tal qual formulado, também deixou de ser uma resposta, tal qual construído no passado, também deixou de ser uma resposta, mesmo para... assim, ele impede até que surja uma solução rooseveltiana no atual sistema democrático. Né? Então, ele tem limitado que possíveis respostas diferentes dessa populista que culpa alguns prolifere, ou seja, implementado. Né? Então, enfim, acho que não é uma discordância, acho que é só um traço comum que eu enxergo entre esses vários momentos diferentes, com consequências muito diferentes. Obrigado, Laura. Eu queria já deixar aqui o fórum aberto para perguntas. Alguém já gostaria de perguntar alguma coisa? Por favor. Alô? Então vamos rodar o microfone. Seu nome? Bom, eu sou Emanuel. Eu queria... bom, talvez a pergunta sirva mais para o Marcos Nobre, porque diz respeito... Bom, o Marcos é um bom conhecedor do Hegel. Bom, o Hegel diz na filosofia do direito que a representação democrática permanece na abstração de ser membro do Estado. Bom, eu conheço um pouquinho o Hegel, mas não a ponto de citar que parágrafo que ele diz isso. Mas, bom, você falou agora dessa questão de dessa democracia que chegou ao fim, bom, no sistema, essa determinada democracia, bom, sistema partidário. Eu queria dizer, bom, minha pergunta vai no ponto, se você acha que essa reinvenção da democracia precisa ir numa direção democracia direta, ou se a gente ainda precisa de instituições no meio disso, digamos, entre o indivíduo e o chefe de Estado. A gente precisa de instituições no meio desses dois extremos, ou se a gente precisa caminhar num sentido democracia direta, porque talvez aí, bom, e aí eu lembro Hegel exatamente por esse ponto, bom, ir no caminho de democracia direta não significaria permanecer na abstração de ser membro do Estado. E aí eu acho que dá margem para pensar populismo e por aí vai. Obrigado. Aqui, vou pegar mais umas duas aqui. Oi, boa noite. Meu nome é Lana. Eu queria perguntar, assim, não sei se eu estou mal informada, mas pouco eu soube de alguma análise que tivesse como objeto não sei se a decomposição é um termo muito forte, mas a decomposição do campo social, porque por mais que o sistema partidário esteja em frangalhos, quando você observa a sociedade brasileira, eu pelo menos me assusto, porque eu cresci numa sociedade onde tinha mais ou menos... Os monstros não estavam como estão hoje. E eu leio muitas aproximações sobre 64, sobre a questão do fascismo, mas pouco eu vejo sobre essa questão da apatia que as pessoas demonstram. E isso vai muito em questão da função da tecnologia, que quando você vê, principalmente os seguidores do Bolsonaro, como que eles aceitam a argumentação das pessoas que defendem democracia, como que eles xingam e não aceitam os fatos. E aí eu fico assim, meio perplexa, porque não é uma coisa que acontece só aqui. É uma coisa que eu vi alguns vídeos também que acontece nos Estados Unidos, que as pessoas falam, não, é minha opinião. Só que essa opinião é construída mediante um senso comum, mas todo um caldeirão de opiniões que a gente não sabe como se formou. E eu queria saber se vocês têm alguma indicação disso e para comentar sobre. Mais alguém?
Boa noite, meu nome é Daniel. Eu queria fazer uma pergunta mais até para a Laura. Gosto muito de uma frase sua que é que os economistas, na verdade, eles deveriam se esforçar para implementarem aquilo que os políticos são eleitos para fazer, né? Ou seja, ser eleito para melhorar os serviços públicos, para entregar o que, na verdade, o Estado de Bem-Estar Social se propõe, enquanto que, na verdade, o que tem acontecido é o contrário, né? As pessoas são eleitas prometendo isso e, de repente, vem o discurso econômico e fala, não, você tem que arrochar, você tem que cortar coisas, etc. E a minha pergunta é muito nessa linha. Como é que você consegue, no debate econômico, fazer com que essa ideia se torne mais hegemônica, né? Ou seja, cortar essa ideia de que o neoliberalismo e o arroxo seriam a regra, porque eu acho que esses populismos, ou tanto que existia antes, vão implementar a mesma coisa. Alô, uma última aqui. Eu sou o Daniel. Eu tenho uma pergunta que vai no seguinte sentido, né? Vocês e o livro, pelo que eu entendi, não li o livro, mas pelo que eu entendi, ele caminha um pouco nessa direção de uma crise democrática que se expressa, por exemplo, na eleição do Trump, no Brexit, aqui na eleição do inominável, enfim. Mas é uma coisa curiosa, porque é uma crise democrática dessa democracia de meia-idade, que se expressa por um mecanismo típico dessa democracia, que é a eleição presidencial, por exemplo, ou um referendo, no caso do Brexit, né? Eu queria entender um pouco como vocês veem isso, né? E até contrapor um pouco uma leitura que eu vi o Paulo Arantes fazendo, que seria no sentido de que, na verdade, as pessoas que votaram no Trump, no Brexit, talvez aqui também, elas veem isso quase como um aprofundamento da democracia e não como uma crise da democracia. Talvez isso tenha a ver até com essa nova percepção mediatizada por uma mídia social, que essas pessoas têm de uma nova realidade. Mas que é como se antes fosse um teatro, né? Então tinha esses dois polos, PSDB, PT, democratas, republicanos, e agora não é mais um teatro, a eleição é para valer. E tem essas consequências nefastas que a gente tem visto. Então, queria entender um pouco como vocês veem isso. Vamos agora, a gente responde essas e depois a gente faz uma nova rodada, pode ser? Muito obrigado pelas perguntas. Emanuel, tem uma coisa que eu acho que a gente ganhou nos últimos 30 anos, em especial, no mundo e no Brasil também, que a gente não tem mais que optar entre democracia direta, democracia representativa, democracia delegada. Ou seja, você tem a convivência entre várias formas de participação, de deliberação democrática. É isso que eu acho que está em risco, tá certo? E justamente está em risco, por isso que eu acho que a Lana falou. Nós não temos mais regras compartilhadas de justiça e, por isso, nós não temos mais regras compartilhadas da convivência democrática. Eu panfleto um livro de uma socióloga americana chamada Arlie Hochschild. Ela escreveu um livro chamado Estranhos na Sua Própria Terra ou Estrangeiros na Sua Própria Terra. Ela passou 5 anos numa comunidade de extrema-direita nos Estados Unidos. E ela falou, eu não vim aqui para julgar vocês, eu não vim aqui para observar vocês, eu quero entender vocês. Tá? E ela fez uma coisa chamada Deep Story, uma história profunda. Não é uma história superficial. E essa história profunda diz o seguinte, vamos ver se tem ressonância com a gente aqui. Quando ela construiu a história, ela falou que todas essas pessoas diziam, um país é como uma fila. É uma enorme fila. E essa fila sobe uma montanha. E você não vê lá do outro lado quem é que desce a montanha. Quem controla a fila é o presidente. E eu passei minha vida inteira respeitando a fila. E nos últimos anos, eu tenho certeza de que tem gente furando a fila. Você entende? É tão poderosa essa imagem, porque ela está dizendo para a gente que nós não temos mais confiança nas regras da nossa convivência geral, social, nesse sentido mais elementar, e democrática na nossa convivência do dia a dia e das instituições. Então, o que aconteceu, eu acho, na eleição, para falar para a pergunta do Daniel da coisa do teatro,
é que o sistema político, no momento em que apareceu junho de 2013, o sistema político resolveu fazer o seguinte: vamos enfiar a cabeça embaixo da terra, porque isso é uma onda de insatisfação e vai passar. E a hora que passar, volta tudo ao normal. E aí eles fizeram uma lei eleitoral ano passado que deu para o eleitorado duas possibilidades. Ou vocês reelegem todo mundo e fica tudo igual, ou vocês arrebentam tudo. Não teve nenhum meio termo nisso. Não teve uma reforma profunda do sistema político, que teve proposta na discussão e não foi elaborada pelo sistema político. Então, isso é muito importante, porque lá, em 2014, você teve uma eleição que tentou, de alguma maneira, levar essa energia de junho para dentro do sistema político. E quem ganhou a eleição não soube ganhar, porque fez o contrário do que falou que ia fazer, e quem soube perder, não soube perder. E, naquele momento, aquela energia ficou solta na rua. Uma parte foi vampirizada pela Lava Jato, que disse, o sistema político não é capaz de se autorreformar, eu vou fazer a reforma. O que é mentira, porque o judiciário não pode reformar o sistema político. Uma parte foi parar em candidaturas independentes, construções a partir da sociedade e tal, cujo maior símbolo é a Marielle Franco, né? E outra parte, quem começou a vampirizar foi justamente um deputado do Rio de Janeiro, né, que mudou de patamar na eleição de 2014, foi a quase 500 mil votos naquela eleição, que disse alguma coisa que transformou. E esse cara disse, já desde dezembro de 2014, sim, é preciso acabar com o PT, mas o PSDB não é menos pior do que o PT, não, porque eles fazem um teatrinho, eles fazem uma conversa entre eles, é tudo um joguinho. Quando veio o governo Temer, quando veio tudo, né, até o governo Temer, ele falou, está vendo como eu tinha razão? É o sistema enquanto tal que é podre. Por quê? Porque esse sistema foi incapaz de sentar na mesa e de dizer, tem alguma coisa muito errada aqui, isso aqui vai dar muito errado, e se a gente não repactuar a democracia brasileira, essa democracia vai entrar em risco. E agora nós estamos vendo a mesma situação. Porque nós estamos vendo o sistema político se fragmentando em vários grupos que cada um hoje diz, eu sou a frente de resistência democrática. Gente, ninguém faz frente dizendo eu sou a frente, basta você entrar na minha frente. Tá certo? Como também você não faz frente apontando o dedo para as pessoas. A única coisa que todo mundo faz desde a eleição é arrumar um culpado. Se tiver culpado, e se você achar que basta todo mundo aderir a você para ter a frente democrática, não vai ter frente democrática, a gente não vai resistir ao que vai acontecer. Isso não significa, para deixar claro, que a oposição ao governo Bolsonaro seja a mesma. Não. São duas coisas diferentes. A centro-direita, que é comprometida com a democracia, vai fazer a oposição de um jeito. A centro-esquerda vai fazer de outro. A extrema-esquerda vai fazer de outro. Vamos fazer oposição de maneiras diferentes, mas a repactuação das regras da nossa convivência tem que ser feita na mesma mesa. Nós temos que ser capazes de sentar na mesma mesa e refazer a democracia brasileira totalmente à margem desse governo. Porque essa mesa vai impedir que esse governo arrebente de vez a democracia brasileira. Então, assim, essa é a nossa tarefa. Só para pegar uma última carona na pergunta do outro Daniel para a Laura, uma coisa que chama a atenção no livro do Runciman, e que a Laura também já falou, é o seguinte, não tem diagnóstico do capitalismo aqui. Porque não foi só uma forma de democracia que acabou, foi uma forma de capitalismo que acabou também. Tá certo? Então, as duas coisas vão juntas, né? Se o capitalismo tem uma crise do tamanho que ele teve, ele não vai sair o mesmo, e não está saindo o mesmo. Então, as duas coisas vão ter que se adaptar. Porque, na história da relação entre capitalismo e democracia, eu gosto de um texto do Klaus Hoff, que ele diz, democracia e capitalismo não são compatíveis. Eles são compatibilizados a cada vez. A cada vez você tem um tipo de compatibilização entre duas coisas que são incompatíveis. No momento, eles estão só incompatíveis, porque não está aparecendo a compatibilização. E daí sai um livro igual ao do Runciman, dizendo, não tem mais o que fazer. Entende? Mas a gente tem que soltar a imaginação. E, sobretudo,
Não só soltar a imaginação, a gente tem que entender, aí é o problema da Laura, que cara tem esse capitalismo hoje. E, de outro lado, a gente tem que entender quais são os potenciais que nós temos de reconstrução de uma outra democracia. Né? Nós temos uma tarefa dupla aqui, muito complicada. Nós temos que defender instituições indefensáveis, que é a nossa atual democracia, e, ao mesmo tempo, imaginar novas. Quando a gente estava lá na redemocratização, nas diretas já, em 1984, a gente tinha que imaginar instituições que não existiam. Agora, a gente tem instituições, só que elas não funcionam. Então, a gente tem que defender essas que não funcionam e pensar as novas ao mesmo tempo. Fala, é muito? Não, é o mínimo. Porque, se não for isso, a alternativa não existe para a gente. E não existe literalmente, porque daí acaba a nossa existência. Não podemos arriscar isso, né? Vou começar pela última pergunta e concordar com o Marcos mais uma vez. Eu acho que a crise talvez não seja da democracia, seja do sistema político. E talvez do sistema econômico e do sistema político ao mesmo tempo. No sentido em que eu acho que o que a gente vinha discutindo aqui, já desde o início, né, o que no fundo a gente está concluindo e responde a segunda pergunta do segundo Daniel, né, é que talvez o que ele tenha colocado nos mostre que o problema não está no sistema democrático enquanto a ideia de sufrágio universal e eleição. Está na maneira como esse sistema tem se organizado em torno de partidos políticos e como esse sistema tem ou não, e na maior parte não tem, conseguido entregar resultados para os quais, enfim, ele foi criado, né? Vamos dizer que resultados para a maioria dos cidadãos, satisfação para a maioria dos cidadãos. Se a gente conclui isso, se a gente parte desse ponto, eu acho que, no fundo, a gente está dizendo que a democracia, enquanto tal, né, não chegou ao fim e que transformar o sistema pode, inclusive, resgatá-la tal qual entendemos antes. Talvez sejamos o que o Runciman chamou de saudosistas em algum lugar de um sistema democrático que entrega. Pode ser, mas também acho que o que o Marcos coloca como necessidade de renovação, reconstrução do sistema, dá, ao mesmo tempo, um passo, né, para o futuro, mas sem perder de vista o que é o propósito do Estado democrático e das instituições democráticas, que é entregar, sim, resultados materiais para a maioria das pessoas. E aí é evidente que a discussão sobre o capitalismo se coloca. Sobre a pergunta da Alana, eu acho que aí o Runciman, eu não tenho muito o que dizer, mas o Runciman tem. Eu acho que tem 2 pontos aqui em que, inclusive, estão conectados com essa ideia de perda de força dos partidos políticos que ele coloca e que tem muito a ver com a internet. Ele trata a internet, como eu tinha dito aqui no início, como esse espaço em que as pessoas têm um pertencimento tão grande, em que elas podem finalmente encontrar um local para reclamar e colocar suas frustrações. Né? O sistema não está me entregando o resultado, e ali eu posso dizer que ele não está me entregando o resultado. Enquanto que o próprio sistema político não está organizado de uma maneira a se abrir para esse mesmo tipo de cobrança da sociedade de que, olha, eu votei em você, eu votei em vocês, políticos, e minha vida não está melhorando. Aquilo que vocês prometeram não foi realizado. Essa frustração, que é, a meu ver, resultado de uma democracia corrompida e não de uma democracia, ponto, né? Eu acho que a internet acabou dando vazão, de tal maneira que, como coloca o Runciman, você acabou enfraquecendo ainda mais os partidos políticos e o próprio sistema político, que passa a ser enxergado como, de alguma maneira, um clube do qual essas pessoas não fazem parte.
Essas pessoas quem? Todos nós, na verdade, cidadãos que não fazemos necessariamente, ou não temos voz dentro da política partidária. Espera aí, que agora eu perdi aqui, o vento tirou a página que eu queria. Aqui, achei. Eu quero ler uma parte que eu acho boa. À medida que declina o apelo da política partidária à moda antiga, as pessoas que ainda preferem participar dela parecem destoar cada vez mais de todo o resto. A política se transformou numa atividade de grupelhos. Uma boa proporção dos insultos virtuais contra os políticos dos partidos se deve à sensação de que compõem um pequeno clube à parte. Por que outro motivo persistiriam na política não fosse pelos encontros uns com os outros e com os doadores que bancam suas campanhas? Queremos políticos que não se comportem como políticos, queremos que sejam pessoas de verdade, mas muitos deles parecem autômatos. Na era da máquina digital, a qualidade mecânica da política partidária se transformou em sua maldição. Como resultado, muitos partidos políticos estabelecidos sofreram derrotas inéditas em eleições recentes. Nas eleições presidenciais francesas de 2017, nenhum dos dois principais partidos que dominaram a política francesa por mais de 50 anos, tanto da esquerda quanto de direita, chegou ao segundo turno. Os eleitores trataram esses partidos como relíquias do passado. Depois de um trecho que vem logo depois, ele fala dos movimentos políticos, dessa criação que o Macron e outros têm feito, né, de movimentos políticos ao invés de partido, inclusive negando a ideia de partido, para conseguir, vamos dizer, fazer frente a essa necessidade, ou pelo menos a essa crítica das pessoas, a essa sensação das pessoas de que aquilo é um clube da qual elas não fazem parte. E ele fala: só que a diferença dos movimentos políticos, os partidos políticos nunca pretenderam ser a democracia. Eram a cola que unia a democracia representativa. Era a cola que unia a democracia representativa. Não está claro se a democracia pode funcionar sem eles. Tem um pouco a ver com a pergunta do Emanuel. Só nos restam as peças, as redes, os líderes, as multidões, as eleições, as identidades, as massas. Tente construir algo com isso. Acho que temos aqui alguém que, pelo menos, pensa, né, nesse tipo de construção, e o Marcos, na fala dele, colocou algo que tem a ver com essa ideia, né, de que talvez a Frente Democrática, ou o que quer que seja, um movimento que consiga, ao mesmo tempo, incorporar e receber esse desejo de participação e, ao mesmo tempo, a sensação de que partidos se tornaram refratários ou clubes fechados que não acolhem, né, o desejo da maioria de participação e a expressão das suas frustrações, substituindo isso ou não, e ele diz, não sabemos se a democracia funciona sem eles, e me parece que o Marcos também tem essa visão de que sem os partidos não é possível que haja democracia. Ao mesmo tempo, como fazer com que esses partidos sejam esse local de recebimento dessas frustrações e das demandas e dos desejos e das esperanças. Porque se a gente não faz isso e o sistema político não se adapta, a internet acaba tomando o lugar do sistema político como esse local, e esses não políticos, que na realidade são políticos, mas que vão aparecendo no mundo inteiro, né, no fundo estão, de alguma maneira, tentando capturar esse desejo e essa frustração, se colocando como mais um desses comentaristas de portal. Porque a grande verdade é essa. No momento em que um candidato, o Donald Trump ou o Jair Bolsonaro,
se colocam, né, e fazem seus discursos que parecem toscos e que muitas vezes têm ideias e não verdades, etc. Isso tudo, eu acho que, de alguma maneira, é o que lhes dá força, porque os equipara a esses que estão insultando e que estão frustrados e que estão querendo outra coisa que a gente enxerga todo dia nas redes sociais. É essa aproximação que também funciona e que os partidos políticos, de alguma maneira, não estão conseguindo fazer, né? É evidente que não teriam que usar os mesmos métodos para fazer, se a gente quer fortalecer e aprofundar a democracia, mas tem que fazer, de alguma maneira, e eu acho que por aí está o caminho. Sobre a pergunta do Daniel, veja, sim, aquilo que eu coloco, que os economistas, eles não têm que fazer as escolhas pela sociedade, as escolhas democráticas têm que ser da própria sociedade, né? Os economistas deveriam ter um papel de viabilizar essas escolhas democráticas e entender como que elas podem ser conciliadas dentro de uma economia com sustentabilidade da dívida pública, ambiental, com crescimento, com emprego, com distribuição da renda, etc. Acho que dentro dessa nossa ideia de democracia está também uma ideia de abrir o debate econômico para também, vamos dizer, receber e acolher as frustrações e demandas concretas da população. A economia tem sido colocada, vamos dizer, de forma muito... Também, acho que um símbolo máximo desse sistema que não tem, que é refratário aos interesses das pessoas, né? Porque acaba sendo de domínio de alguns tecnocratas que conseguem, que dizem, tratam aquilo de numa linguagem completamente inacessível e como uma verdade, né? Como uma coisa sem nenhuma alternativa, né? O slogan do não há alternativas, né? De um falso liberalismo, porque como que o liberalismo se traveste numa falta de alternativas que é estranho, né? É quase que contraditório com a própria ideia de liberdades individuais. Mas, de qualquer maneira, sim, acho que abrir esse debate também é mais uma das várias tarefas que esse aprofundamento democrático exige. Obrigado, Laura. Podia passar para mais uma rodada. Vou pedir para ser bastante breve nas formulações, porque a gente já está aproximando do fim do nosso tempo aqui. Oi. Ali atrás. A Juliana, aqui primeiro. Oi. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Frente Democrática que você começou a falar. Você escreveu um artigo sobre isso. O Levíticos fala muito sobre isso no livro. Eu não sei se há sobre isso como uma saída para essa crise. O Marcos escreveu durante a campanha sobre a frente, mas que acabou não sendo feita durante a campanha. Eu queria saber como ela pode ser feita agora, porque o cenário que está sendo traçado é de um núcleo puxado pelo PDT, que diz que vai fazer uma oposição, mas não vai se juntar com o PT, e o PT se isolaria. Essa frente teria... Como que funcionaria na prática? Ela é parlamentar, no Congresso, na votação, e aí a gente já tem um racha declarado desse núcleo do PDT e do PT do outro lado como oposição? Ou é possível que se mantenha essa oposição rachada e exista uma frente que possa atuar de uma outra maneira? E, para a Laura, eu queria saber se é possível desmembrar a crise econômica do funcionamento da democracia e trazendo aqui porque foi quando começou a ruir, vamos dizer assim, no Brasil, né, a crise econômica, e que eu tenho lido e ouvido muito que o bom governo, o governo Bolsonaro vai ser bom se ele conseguir retomar a economia, e que há uma previsão de crescimento econômico no exterior que pode ajudar o governo dele. Obrigado, Juliana. Tinha mais gente aqui? Oi, eu sou o Caio. Na verdade, é uma provocação. Há 26 anos,
um cientista político tão ou mais prestigiado do que o Runciman ou o Levitsky, escreveu um livro no bojo de um momento histórico muito mais impactante, falando que a democracia liberal tinha vencido e a história tinha acabado. A gente não está subestimando a história de novo? Um monte de debate foi feito sobre isso, né? E vamos ver. Eu me chamo Lucas e eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando um pouco sobre a gente tá nesse debate e todos aqui estão muito preocupados sobre a questão, a situação, a saúde da democracia, e eu fico pensando como o brasileiro médio ele encara essa situação da democracia e se ele encara a democracia de fato e o que representa a democracia para esse brasileiro médio, tendo em vista que, na maior parte do tempo, seus anseios e seus problemas não são resolvidos por esta mesma democracia. E aí eu fico pensando que talvez a forma como que a gente enxerga a democracia não seja a mesma forma que essa democracia é enxergada para a maior parte da população. E analisando esses eleitores do Bolsonaro, me parece que eles não estão muito interessados em questionar, dialogar ou qualquer tipo de liberdade. Eles querem uma figura de poder que assumam essa necessidade de pensamento, de questionamento, e entregue uma resposta. Aí a minha pergunta seria como salvar a democracia se os próprios componentes desse processo, que é a democracia, não parecem muito interessados nela e no que ela representa, assim, né? É aquela coisa, e se a morte da democracia for democrática? Obrigado. Tem o Luciano. Podemos puxar mais duas boas perguntas aí, perguntas não muito simples, mas vamos lá, vamos pegar mais duas aqui. Entrar um pouco. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Queiroz, eu sou cientista, biólogo e ativista político. Eu sempre gosto de falar que eu sou cientista porque as pessoas não se apresentam muito como cientistas. Tiveram dois textos, minha pergunta vai muito de encontro à primeira pergunta, e tiveram dois textos que mexeram muito comigo, ambos na Piauí, um que foi do Marcos, que foi o Concertação Democrática, provocou bastante. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu sou petista, acho que isso é importante também. E esse texto sobre a Concertação Democrática e um texto do Celso Rocha de Barros, que foi quando eu conheci os dois autores, que ele faz uma análise muito boa de ambos. E aí ele fala muito sobre as regras informais da democracia. O Levinsky, no Como as Democracias Morrem, ele fala muito disso, eu achei isso muito interessante. E a minha pergunta vai muito de encontro, muito nesse sentido de que a gente precisa refundar essas regras informais entre os partidos e entre as pessoas para a gente conseguir fazer essa concertação democrática, essa frente democrática. É isso, obrigado. Vamos pegar mais uma? Uma última? Pegar mais uma última ali no fundo, ali. Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo. Eu queria conectar aqui com um trecho do livro da Laura, que eu terminei de ler hoje. Acho que tem a ver, e fazer uma pergunta em cima disso, e prometo ser rápido. No último capítulo, o livro vai terminando assim: se a tecnocracia desconectada da sociedade não é um bom caminho para enfrentar as abstenções nas urnas e os monstros em ascensão, a eleição de líderes carismáticos sem programa de governo tão pouco soa como uma solução. E aqui vem minha pergunta, que você coloca. Uma alternativa parece ser a construção de candidaturas que dialogam com as demandas concretas dos que ainda sofrem. A pergunta é como? E pegando a primeira pergunta que foi feita também do PDT e do PT estarem aí nessa vanguarda. E a sua última frase do livro é: abrir a política institucional para a participação mais efetiva da sociedade é o primeiro passo. Como? Vamos retomar aqui.
Vou deixar o Marcos por último, que ele é sempre mais otimista do que eu, então acho que numa sexta-feira à noite é mais adequado para o pessoal não beber demais depois. Bom, gente, são várias boas perguntas, eu vou me concentrar naquelas que eu acho que eu tenho algo a dizer, e eu vou já começar falando que aquela que cita o meu livro é aquela que eu tenho menos a dizer, no sentido de que esse como é o Marcos que vai dizer. Mas, enfim, vocês vejam que eu não estava tão desconectada assim, pelo menos eu já não sou parte dessa tecnocracia desconectada, porque esse livro saiu no fim do... Enfim, foi escrito em julho do ano passado e acaba com essa frase. Então, já me sinto um pouco menos economista desconectada da realidade ao ter acabado o livro assim, nem lembrava que essa era a última frase. Mas gosto de... Assim, acho que continuo acreditando que o primeiro passo é a participação mais efetiva, mas realmente construir essas maneiras e formas de participação mais efetiva. Até o Runciman, naquele trecho que eu li, deixa um pouco no ar, né? Ele fala que a gente tem ali alguns componentes que teriam de ser parte disso, mas ele não deixa claro nem se é na mesma forma de organização partidária, de que maneira, se é à frente do Marcos, enfim. Não tenho exatamente a resposta. Economia enquanto possível, então a pergunta da Juliana, né? Será que, bom, o Bolsonaro também foi vendido como solução para a crise econômica, isso é um fato. Eu acho que, eu falei aqui antes e reforço, se a gente olha para os... Eu estou começando a olhar para os dados de eleição, se a gente compara os dados de voto, né, a série histórica de votos no segundo turno do PT e seus opositores, né, a gente percebe que não é exatamente uma tendência igual. Ou seja, aquilo que aconteceu de 2010 para 2014 não é exatamente o que aconteceu de 2014 para 2018. O que me dá algum indicativo, inclusive, de que a crise econômica tem um peso. Qual é? Veja, de 2010 para 2014, o PT perdeu mais votos, onde ele já era muito fraco, que era entre eleitores mais ricos, não exatamente ricos, tá? Estou falando aqui de mais de 5 salários mínimos de renda familiar mensal. Mas, no caso do Brasil, isso os coloca no percentil de cima ali da renda. Os 10% mais ricos, tá? 20% mais ricos, na verdade. Perdeu mais votos também entre eleitores com diploma de nível superior em cidades em que o PT já era mais fraco. Então, é como se 2014 tivesse com a mesma tendência que já vinha desde 2010, em que o PT vai perdendo cada vez mais espaço nas capitais, entre os ricos, etc. De 2014 para 2018, não foi isso que aconteceu. Onde o PT menos perdeu, na verdade, foi entre os eleitores com nível superior e mais de 10 salários mínimos, mais de 5. Foi onde menos teve perda em relação a 14, de percentual de votos válidos. Tá? Isso segundo o último Datafolha feito na véspera do segundo turno, que é o que nos dá a informação de renda, né? A gente, claro, tem que ainda cruzar dados com rendas dos municípios para tentar ver pelos dados de votação o que aconteceu. Onde o PT mais perdeu votos entre 2014 e 2018? No eleitorado com diploma de ensino médio e renda familiar mensal entre 2 e 5 salários mínimos. Renda familiar mensal. Esse é o dado que a gente tem. Infelizmente, não temos o dado de renda individual, então é um pouco difícil, mas se a gente olhar e ranquear os domicílios brasileiros, essa renda familiar mensal, ela está mais ou menos acima dos 40% mais pobres e antes dos 20% mais ricos. Ela é a faixa dos 40% intermediários. Foi aí que se deu a maior migração de votos entre 14 e 18 para fora, enfim, do PT para Jair Bolsonaro. Também, claro, no sexo masculino, de 35 a 44 anos, também a faixa de idade onde há a maior migração. Tá?
Essa mera observação, claro que permite levantar todo tipo de hipótese, porque eu acho que ela serve, inclusive se a gente olha ela conjuntamente com o dado geográfico de que foi o Rio de Janeiro o lugar onde mais se deu também essa migração, não ajuda tanto, porque essas hipóteses múltiplas se mantêm. Porque, veja, há quem considere que isso é uma reação da igreja, ligada à igreja evangélica ao progressismo moral, uma reação, vamos dizer, de natureza moral àquilo que vem sendo os avanços dos movimentos LGBT, feminista, etc. O Rio de Janeiro também é o lugar onde essas igrejas cresceram mais, e é também nessa faixa que talvez que tenha tido maior crescimento. Então, a gente não consegue afastar isso como uma possível um importante fator. Mas também é no Rio de Janeiro, e nessa faixa, que a crise econômica se mostrou mais profunda nos últimos anos. Não que o Rio de Janeiro seja a taxa de desemprego mais alta, mas a diferença, o quanto se deteriorou a situação desse eleitor, dessas faixas intermediárias, no Rio de Janeiro, mas não só, né, no Brasil, esse eleitor ele já não foi o principal beneficiado pelas políticas de redistribuição de renda dos anos 2000, e ele não está nessa base que tem, vamos dizer, no lulismo, a saudade dos tempos melhores e que continuaram com o PT nessas eleições. Ele não está, tampouco, na faixa de renda mais alta, que é, vamos dizer, marcada pelo que a gente conhece como um antipetismo de elite. Está claro? Ele é uma faixa que votou no PT no passado e não votou agora. E que pode ter sido, eu aí levanto uma hipótese, porque é claro que isso depende de mais pesquisa, e mesmo toda pesquisa do mundo talvez não seja capaz de dar uma resposta definitiva, mas eu acho que essa migração pode ter sido influenciada, e muito, por uma situação material pior desses eleitores, combinada, é claro, a uma atribuição de culpa nos outros. Então, é claro que a pessoa que está numa situação mais vulnerável, que já não tinha ganho tanto, que já vem perdendo renda, desde o início da desaceleração em 2011, aliás, em 2013, isso já estava acontecendo em alguma medida, mas que foi, claro, ainda mais prejudicado pela crise grave que se estabeleceu desde 2014, esse eleitor ele está mais suscetível, na minha visão, e as pesquisas que falam de populismo de direita no mundo também não têm mais separado tanto essas coisas, porque parecem estar num certo... vamos dizer, tem uma conexão entre o que é uma insatisfação econômica como o apelo de outros elementos do discurso e das vitórias populistas. Então, as fake news, o culpar alguém e detestar uma minoria, mesmo as reações conservadoras do ponto de vista moral, parecem não estar totalmente dissociadas de uma insatisfação pessoal e de uma frustração, vamos dizer, de natureza econômica. O que eu quero dizer com isso? Não que a economia tem primazia sobre tudo, mas que um sistema... Por que a corrupção não mobilizou os eleitores após o escândalo do Mensalão em 2005? Por exemplo, a eleição de 2006 foi aquela em que o PT venceu com maior margem. Por que agora a corrupção... justamente quando ela consegue vir com aquela ideia de que, bom, ela causou a crise, então a crise foi causada pela roubalheira do PT, é algo que todos nós aqui ouvimos sucessivas vezes, em que, inclusive, há um desconhecimento sobre o volume, mesmo se você somar todo o volume desviado de corrupção no Brasil, nas últimas 20 décadas, você não chega no que precisamos para resolver o problema do déficit fiscal hoje, né? Então, veja, há uma ideia de que o dinheiro... Olha, veja, tem umas coisas que assim, você fica pensando, assim, umas frases que aparecem que são do tipo... Eu não estou menosprezando quem pensa, porque eu acho que isso é um discurso que venceu de alguma maneira porque as pessoas estão vendo que estão numa situação de dificuldade. E aí vence uma ideia até que é mais ainda, vamos dizer, estapafúrdia, que é de que o dinheiro não está circulando porque está todo roubado nos cofres do PT. Veja, então as pessoas não têm dinheiro, não está chegando dinheiro na mão, porque esse dinheiro está em algum lugar
E esse lugar é onde o pessoal do PT escondeu. Né? Deve estar enterrado no sítio de Atibaia. Então, veja, essa discussão, essa conexão entre os vários fatores é relevante e eu acho que ela teve mais apelo num eleitorado que tem, de fato, sofrido e para o qual o sistema não entregou o suficiente. E quando entregou pouco e depois deixou de entregar mesmo. E aí, o discurso de que vai resolver já tinha sido vendido no impeachment. Temer já veio como aquele que resolveria isso. E essa base não resistiu, ou pelo menos não pareceu muito mobilizada no momento do impeachment. E acreditou, de alguma maneira, que aquilo resolveria. Aí aquilo não resolveu. Aí agora acredita, mais uma vez, nessa ideia desse líder carismático, de poder, que chega para resolver finalmente a minha situação. No fundo, há um certo desespero. E, nesse sentido, Lucas, será que esses componentes eles não estão interessados na democracia? Eu me recuso um pouco a fazer esse tipo de diagnóstico, porque me parece que esses componentes não estão, como eles não estão fazendo parte, como você mesmo coloca, daqueles frutos do sistema, né, daquilo que o sistema está rendendo, eles, na verdade, estão, não sei, de alguma maneira, colocando suas frustrações e essas frustrações acabam sendo mobilizadas para coisas que, na verdade, vai lhes prejudicar. E essa noção de que o sistema não entregou, essa esperança que eles mobilizaram ser frustrada mais uma vez, como foi frustrada após o impeachment, abre espaço tanto para, aí sim, uma ruptura democrática ainda maior, mais profunda, o fim do sistema democrático tal qual conhecemos, mas também abre espaço para outro tipo de solução que consiga, de alguma maneira, trazer de volta esses eleitores que estarão frustrados. E aí não acho que o governo Bolsonaro será capaz de entregar para a maioria da população resultados, do ponto de vista econômico, melhores. Acho que isso não tem a menor chance de ocorrer, das pessoas acharem que, finalmente, que agora as coisas melhoraram para mim. Não. É claro que há todas as possíveis fake news a serem veiculadas, mas, ainda assim, me parece que nada compensa e neutraliza a noção de deterioração, né? O ir ao supermercado e comprar menos com a renda que tem. Eu acho que isso ele não conseguirá para a grande maioria, não governará para a grande maioria e não tem, então, chance de sucesso, vamos dizer, nesse aspecto. Isso abre uma avenida para a gente que está pensando em reconstruir isso, né? Fukuyama e o fim da história. Não sei se aqui a gente... acho que a gente começou com essa pergunta, né? Bom, o Marcos começou com o comentário de que nós não estamos considerando que a democracia chegou ao fim, ou pelo menos apesar do... Eu comentei lá dentro, antes da gente vir para cá, eu falei, eu estou meio preocupada porque eu acho que o título do evento, Como a Democracia Chega ao Fim, está dando a impressão, Marcos, que a gente vai chegar lá dizendo que a democracia chegou ao fim. E eu estava um pouco preocupado de não ser claro que era um título de um livro com o qual nem concordamos inteiramente. E acho que não é o fim da história. Nesse sentido, acho que aqui, enfim, estamos pensando caminhos, e até o que eu acho que deu errado até aqui é justamente aquilo que o Fukuyama acha que deu certo, vamos dizer. É isso, gente. Obrigado, boa noite. Muitas perguntas, só complementando a história do Fukuyama, dizer, exatamente o que a gente quis dizer aqui. Quer dizer, qualquer um que diz que a história acabou
acha que a sua história acabou, né? Alguma coisa assim, né? Eu acho que o Runciman também tem um problema com a meia-idade e tal. Então, ele vai ter que resolver lá como é que ele vai fazer isso aí. Então, não foi o que eu e a Laura quisemos dizer. Mas, sim, teria uma versão do Sraffa para a democracia, que é a morte da democracia por meio da democracia. Esse é o argumento dos dois livros, tanto do Runciman quanto do Levitsky e do Ziblatt. Só que são argumentos diferentes. Quer dizer, num caso, e aí eu entro nas duas perguntas sobre o outro livro, Como as Democracias Morrem, naquele livro dizem, olha, a democracia depende de regras informais. No fundo, assim, não sei por que não falam uma expressão que me é muito cara, depende de uma cultura política democrática. Não depende só das regras que estão escritas, nem das instituições, etc. E tal. E foram essas regras que foram erodidas, porque elas são as regras mais fáceis de você jogar fora. E elas precisam ser refeitas, dizem Ziblatt e o Levitsky. Só que daí eles não levam em consideração os argumentos do Runciman. Que o Runciman está dizendo, pessoal, o problema é mais embaixo. Não é só refazer. Tem alguma coisa que ruiu mesmo. E teve alguma coisa que ruiu. E o argumento mais forte dele, eu acho, é esse que eu e a Laura estamos insistindo, do fato de a nossa percepção do mundo ter mudado com a internet, com as redes, etc. E que não dá simplesmente para reconstruir uma cultura política como ela era. Ela tem que ser uma nova. Agora, a nova tem que incluir elementos da anterior. Então, aí a gente vai ter que passar para a construção dessa frente em defesa da democracia em coisas do tipo, pessoal, impeachment é bomba atômica. Se você lançar a bomba atômica, você está lançando a Terceira Guerra Mundial. É preciso ter clareza sobre isso. Tá certo? Não pode fazer isso. Você só lança a mão da bomba atômica se você acha que não tem jeito, que a Terceira Guerra Mundial vem aí. Tá certo? Você só questiona a urna eletrônica se você quer dar um golpe. Você não faz uma coisa dessa numa democracia. Tá certo? Se você realmente quer preservar a democracia. Então, assim, tem muitos argumentos a favor do livro do Levitsky e do Ziblatt que são muito bons para o caso brasileiro, onde essas regras foram erodidas. Mas tem também os elementos que o Runciman trouxe que não estão lá no outro livro e que precisam ser reunidos. Por isso que a resenha do Celso Barros eu acho brilhante, porque ela junta os dois livros e ela consegue pensar os dois livros de um jeito que não é o meu, porque eu acho que o Celso quer voltar para aquele modelo que existiu e que eu acho que não dá mais para voltar, mas isso é muito relevante. Isso tem que ver diretamente com essa minha insistência nas regras compartilhadas de justiça. Porque democracia não é só crescimento econômico, embora seja, não é só serviços públicos, não é melhoria dos padrões de vida, é também a pessoa sentir que ela faz parte. Né? O Manuel trouxe o Hegel lá no começo, que esse corpus político, esse mundo político é o seu. Ela pertence a esse corpo político, por quê? Porque ela pode influenciar esse corpo político. Certo? Então, assim, se a gente não tiver isso, acabou. E foi isso que foi rompido. Essa eleição é uma eleição em que uma parte do eleitorado usou a democracia como um revólver contra a outra. Porque a gente não tem mais um terreno comum. Então, assim, eu me recuso a acreditar que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são fascistas. E que, para reconstruir a democracia, vai precisar de todas essas pessoas também. Não todas, talvez. Tem uma parte que não quer a democracia e que está tudo certo. Mas essa parte, a gente acha, e as pesquisas mostram, é minoritária. Então, isso é muito importante. Agora, bom, como fazer isso? Tem duas etapas do como. Uma é a frente, a outra é como é que conecta com o sofrimento social. Muito bem. Então, essa pergunta, Mano Brown. Certo? Então, o Mano Brown pode ter falado na hora errada, não vou discutir o assunto, mas ele falou, botou a pergunta certa. Certo? Parou de ouvir o sofrimento das pessoas, vai embora. Você não está mais funcionando para representar ninguém. Tá certo? Então, essa é uma questão real que a gente tem que levar em conta. O que está acontecendo hoje, eu acho, no sistema político?
todo mundo acha que o governo Bolsonaro naufraga rapidamente. Essa é uma crença de todo mundo dentro do sistema político. Vocês olham para mim e falam, não é possível. Está todo mundo pensando em 2022. Ninguém está pensando se vai ter eleição. Todo mundo está pensando que vai ganhar alguma coisa para 2020 e 2022. Por isso que a Laura acabou de dizer. Porque todo mundo diz, esse governo vai naufragar. Por razões internas e por razões externas. Porque a economia mundial está embicando para baixo, etc. e tal. Porque tem teto de gastos, vai manter, vai ser um governo incapaz de coordenação. Vai ser um governo errático. Né? A gente já está vendo que é um governo que tem senhores feudais. Né? Então, tem o senhor feudal no Ministério da Justiça, tem um senhor feudal no Ministério... Como é que chama agora? Economia? Ministério Geral de Tudo Econômico. É isso, não é não? O nome do ministério agora? Ministério do Tudo Geral, do Total, do Global, acho. Econômico. Tá certo? Então, você está criando senhores feudais. E você não está criando relação de vassalagem. Por quê? Sérgio Moro não deve vassalagem a Bolsonaro, como Paulo Guedes também não deve. Sérgio Moro deve vassalagem ao judiciário e à parte da população que acha que a Lava Jato vai reformar o sistema político. Paulo Guedes deve vassalagem ao sistema financeiro e ao sistema econômico produtivo. Então, assim, você está criando um governo do feudalismo lá de trás, que não teve junção de nada. Você não vai ter coordenação nesse governo. É isso que o sistema político está apostando. A questão é a seguinte, estando o sistema político certo ou errado, ele está cometendo um erro. Por quê? Mesmo que... vamos considerar que estejam certos, que o governo Bolsonaro fracassa rapidamente. Rapidamente significa em 2 anos. Tá? Popularidade vai no chão, etc. Como você acha que vai reagir um bicho acuado que nem esse? Aí é que o risco aumenta. É aí que você tem que estar preparado. Daí tem o pessoal que diz, não, calma. Vamos primeiro ver o que ele vai fazer e, dependendo da ameaça, a gente responde proporcionalmente. Sabe aquela história de polícia inglesa? Né? Que só responde, né? Se a pessoa dá um tapa, o policial diz, não pode, meu amigo. Alguma coisa assim. Então, dependendo da ameaça, você responde, não. Quando vier terraplanando a democracia, se você não tiver uma estrutura, você não vai se defender. Daí você diz, como é possível? Porque dividiu. Então, assim, o Ciro Gomes disse, chega, eu não confio mais no PT, não faz mais um acordo com o PT, eu vou juntar aqui a centro-esquerda. O PT está onde esteve, no PT. E existe uma reunião dos destroços do chamado centro. Centro é uma coisa estranha, porque centro é aquele lugar onde você fica esperando se você vai para a direita ou para a esquerda. Né? É uma espécie de estacionamento, mas no Brasil chama centro. Então, quando fala centro, na verdade é direita. Então, o negócio de centro é direita, não tem problema. É porque agora, como o Bolsonaro fala direita, o pessoal não quer falar direita. Mas é isso. Então a gente fala centro-direita porque são companheiros da luta democrática, tá certo? É assim que eu vou tratá-los. Se forem defender a democracia, como deve ser defendida. Agora, olha, esse grupo vai se organizar em torno do Luciano Huck. Então vai ser Luciano Huck, vai ser Paulo Artung. Não, o Moro é candidato a presidente, ele está fora desse negócio. Não, tem uma articulação da extrema-direita, que é Bolsonaro, Dória, tá certo? Esses governadores eleitos do PSDB. Tá? Isso é uma articulação em que eles vão ter que se entender quem é que vai ser candidato em 2022. Mas eles lutam pelo mesmo eleitorado. Depois você tem isso que é o centro, que vai ser o Huck, que vai ser o Alckmin, que vai ser o Márcio França, o Scaff, o Artung. Eles estão fazendo reunião já, né, para fundar um novo partido, porque o Dória vai tomar o PSDB. Não, é verdade, isso é muito claro. Então, você diz o seguinte, bom, está tudo fragmentado. Vamos falar assim, olha, quando você faz oposição ao governo Bolsonaro, pode estar fragmentado, não tem problema. A oposição não precisa ser única. Pode ter uma oposição pela direita, uma oposição pela esquerda e uma oposição pela extrema esquerda. Está tudo certo. Mas na hora de resistir
a investidas contra a democracia, não se trata de fazer oposição a um governo, mas de fazer oposição a um governo que se utiliza do Estado para minar a democracia. Nesse momento, não pode fragmentar. Então, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como que vai fazer? Só realmente se a sociedade conseguir convencer o sistema político, olha, é necessário que vocês sentem na mesma mesa e que vocês mostrem para a sociedade que vocês também estão tão preocupados quanto nós estamos. Porque isso da referência que eu estava falando antes, é olhar na mesma mesa, pessoas estão dizendo, nós estamos aqui para defender a democracia, aconteça o que acontecer. Vocês vão ouvir de nós, cada vez que a democracia for atacada, vocês vão ouvir este fórum, esta mesa de pessoas se pronunciar, porque isso é uma referência para a sociedade. Precisa se formar uma coisa dessa. Não pode agora a gente achar que defesa da democracia é o STF, certo? Não, gente, o que é isso? Que agora o STF é que vai defender a democracia? É óbvio que não. Então, assim, se não tiver um fórum no qual esteja sociedade civil, esse sistema político, e que seja uma referência para nós, que olhe para lá e fale assim, isso não, e nós vamos para a rua no dia seguinte se você fizer alguma coisa. E tem que estar preparado antes. Agora, se você é a favor da reforma da Previdência, se você é contra, isso é o problema de cada partido. Tá certo? Essa é uma das razões pelas quais nós tivemos dificuldade com o movimento Ele Não. O movimento Ele Não não é um movimento eleitoral, gente. Ele é um movimento de defesa da democracia. Mas ele aconteceu no momento eleitoral. Então as duas coisas misturaram. Então, assim, cada partido que faça o seu cálculo eleitoral, sem problema. Façam lá. Mas, ao mesmo tempo, sentem na mesma mesa. Sentem na mesma mesa. E isso daí tem que ser um movimento que tem que partir de nós também. De cada um que está organizado no seu coletivo, que está na sua reunião, no seu fórum da internet, seja lá onde for. E se juntar em grupos maiores. Tem vários se formando, gente. Vários. Né? Nós vamos fazer uma plenária terça-feira, dia 13, na Casa do Povo, tentando reunir um movimento. Laura, fundadora desse movimento, Quero Prévias, junto com outros movimentos, para tentar justamente forçar a formação dessa frente. Tá certo? Esse é o objetivo. E tem muita gente fazendo isso ao mesmo tempo. É só a pessoa não dizer eu sou a frente, tá? Não, eu quero integrar uma frente. Eu estou me organizando para ir para uma frente. Eu não sou a frente, eu não acho que eu sou isso. Tá certo? Então, esse movimento é de se desarmar entre nós, parar de apontar dedo, parar de achar culpado, tá certo? E dizer, olha, nós temos uma coisa aqui em comum, e essa coisa em comum é a coisa mais importante que tem. Então, vamos sentar nessa mesa e vamos virar uma referência para o país, certo? Seja lá o nome que tenha, se for concertação democrática, seja lá o que for. E aí, a pergunta é Mano Brown, né? Como é que faz? Porque uma coisa é você dizer, existe um fórum, que é um fórum de defesa da democracia, que precisa estar lá, instituído, formalizado, precisa ter as organizações partidárias, vão fazer cada um oposição como achar que deve, ao governo Bolsonaro, é outra instância. E a outra é, como é que nós vamos fazer para responder a essas milhões de pessoas que acharam que depois que tiraram delas o emprego, depois que tiraram a renda, depois que tiraram a autoestima, chegou um cara e disse para elas, olha, esses caras aí querem tirar também a sua vida, então é o discurso da segurança, essas pessoas querem tirar de você a sua religião, querem atrapalhar o seu culto, os seus valores, e querem invadir a sua família na escola. Então, nós chegamos ao momento em que a população está em risco existencial. É um sofrimento brutal desse país, gente, nos últimos anos. E esse sujeito conseguiu canalizar isso com esse discurso do medo. Ele produziu medo, porque tinha ali uma base muito grande. O que o Mano Brown está dizendo é muito simples. As pessoas estão gritando e vocês estão surdos. Então, como é que faz? Então, vamos lá, vamos olhar a bancada do PT. Qual foi a taxa de renovação da bancada do PT na Câmara dos Deputados? Luciano, estamos juntos, mas temos que fazer a crítica, tá certo?
Outra coisa importante, esse negócio de autocrítica, você não pede de outras pessoas, tá certo? Auto é auto. Você não fica falando pro outro, faça autocrítica. Não. Tem paciência, gente. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Você quer criticar? Critique, poxa. Agora, faça autocrítica. Coisa absurda. Enfim, estou fazendo uma crítica aqui. Estou olhando o quê? Estou vendo que a bancada do PT no Congresso Nacional de Deputados, na Câmara Federal, teve uma taxa de renovação de 75%. A média foi 48%. Então, assim, você fala, não, podem ser ótimos deputados? Podem, mas não teve a renovação que é necessária. Quer dizer, quantas pessoas você viu nessa eleição que poderiam representar a renovação? Entende? Porque os partidos estão completamente fechados à participação das pessoas. Então, quais partidos se abriram para candidaturas independentes nessa eleição? O PSOL, a Rede, às vezes o PDT em alguns lugares, tá certo? Foram candidaturas que foram construídas fora dos partidos e que encontraram nos partidos. Agora, também é evidente que o pessoal queria cumprir a cláusula de barreira. Então tem os dois lados. Tem um lado de não, vou acolher, mas tem também, eu vou cumprir a cláusula de barreira com isso. A Rede também tentou e não conseguiu. Então, assim, ou esses partidos partem, eu não vou dizer que o mecanismo das prévias seja um mecanismo que vai resolver tudo, mas ele é um mecanismo para você dizer, não é mais possível que todas as candidaturas sejam decididas por 6 pessoas de uma cúpula partidária. Você tem que abrir isso para disputa. As pessoas comuns têm que poder se candidatar dentro do PT a alguma coisa. Os partidos têm muros de 40 metros de altura. Você fala assim, por que uma pessoa vai querer escalar um muro de 40 metros? E ainda por cima quebrar a perna quando cai? Sabe? Assim, ou os partidos mudam, ou então o sofrimento social vai ficar parado lá. Entendeu? Porque a ideia do partido, como essa ideia da frente, é meio assim, não, eu estou aberto, é só você entrar. Não, você precisa se abrir. Tá certo? Então, esse é um mecanismo, pode ter vários outros, não estou dizendo que isso vai resolver todos os problemas, mas isso é um jeito, claro, de você dizer, olha, você aí que está reclamando no Facebook com toda razão, venha ser candidato. Tá certo? Como é que o Partido Democrata americano se renovou nessas eleições? Foi assim. Foi com mulheres, muitas delas jovens, que foram desafiar deputados, nas prévias lá nos Estados Unidos, foram desafiar deputados que estavam no Congresso americano, às vezes há 30, 40 anos. Foram lá e falaram assim, eu vou disputar a primária, como eles chamam lá, com você. E ganharam. E ganharam a indicação e ganharam a eleição. Então, assim, aí você olha, você vira e fala assim, olha, aqui teve um debate. Porque o processo de prévias não é só para escolher candidatura, é para escolher programa. Então, assim, esse sofrimento, ele entra quando você consegue esse tipo de abertura. Então, assim, quando fala, precisa fazer trabalho de base não pode ser, gente, vocês me desculpam, esse negócio de chegar e falar assim, olha, tem uns coitadinhos lá que não tem a menor ideia do que seja a política, do que seja a economia, eu vou lá esclarecê-los. Olha, eu não sei quem teve um dia essa ideia. Já teve no século XX várias pessoas que tiveram essa ideia. Agora, é um insulto. É um insulto. Tá certo? As pessoas se organizam elas mesmas. Não precisa que ninguém vá lá organizar, nem esclarecer, nem nada disso. O que elas precisam é que as portas estejam abertas para elas transformar essa organização em representação política. Pô. É isso que não tem. Tá certo? Então, viva o Mano Brown. Pronto. Obrigadíssimo, Marcos. Obrigadíssimo, Laura. Chegamos ao fim do nosso tempo. Eu queria lembrar que os livros, não só o da democracia, mas como o livro do Marcos e da Laura também, estão à venda aqui. Os autores estão também disponíveis para autógrafos e assinaturas. E eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês, sobretudo aos dois, pelo grande debate que a gente teve. Muito obrigado. E ao Antônio, claro, e ao Tapera, pelo espaço maravilhoso que sempre temos aqui. Valeu, então, obrigado a todo mundo. Lembrando, então, dia 13, na Casa do Povo.